Olá, eu sou o Dr. Joaquim, advogado, evangélico, e gostaria de fazer hoje um breve comentário sobre o PT e o ateísmo. No meio evangélico existe uma desconfiança muito grande, na verdade um preconceito já sedimentado contra este partido político e contra todos os demais partidos de esquerda, porque prega-se muito a questão do comunismo. O comunismo, no início da sua história, era ateísta, embora o PT em si não seja um partido genuinamente comunista, ele é um partido socialista. O que é um socialismo? É que ele busca para a sociedade, o povo, diferentemente do capitalista, né, que busca o lucro. Esse é outro tema que, oportunamente, num outro vídeo, nós comentaremos. Então, o que vem a ser o ateísmo? A princípio, não há um movimento oficial organizado ateísta ou ateísmo como religião tal, religião Y. O ateísmo é um grupo assim abstrato ou um grupo disperso de pessoas que não creem em uma deidade, não creem em nenhum tipo de Deus. Agora, vem a questão: aquele que não crê em Deus necessariamente combate quem crê em um Deus? Briga com aquele que não crê em Deus? Quer destruir o que não crê em um Deus? A priori, não. Nós sabemos que existem muitos ateístas bem mais educados, bem mais filantropos, bem mais altruístas, que é o contrário de egoísta, bem mais bondosos, bem mais caridosos do que muitos religiosos e até mesmo evangélicos. Então, de início, ser ateísta não é sinônimo de ser do diabo, como muitos imaginam. A princípio, ser ateísta não é alguém que deva ser condenado ao fogo do inferno ou deva ser eliminado da face da terra. Se ele vai ser condenado espiritualmente falando ou não, isso não é questão nossa e não cabe à política julgar isto. Então devemos separar a política de religião. Ser ateísta é simplesmente não crer em um Deus. Eu, pessoalmente, já fui ateísta na minha adolescência. Depois do que, estando no catolicismo, quis ser frade franciscano. E aí que veio a minha experiência religiosa em diversas denominações, e hoje sou evangélico da Assembleia de Deus. Pois bem, muitos creem que o PT prega o ateísmo. Isso não é verdade. Tanto que algumas leis foram aprovadas pelo próprio Lula, que as assinou, a lei que dá legitimidade às igrejas, defendendo todos os seus direitos, em 2003, a lei 12.025, se não me falha a memória, e mais adiante, em 2009, ele assinou o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Isso já derrubando essa tese esdrúxula de que o PT perseguiria igrejas. Mas basta dizer que o próprio Lula é católico, nasceu em berço católico, foi batizado conforme a tradição católica, casou-se na igreja católica. É o católico tradicional, ele não é aquele católico coroinha, né, como se diz, está sempre na igreja. Mas é como a maioria da população brasileira é católico. O próprio Haddad, o Fernando Haddad, que foi candidato a presidente nas últimas eleições, ele tem um tio que é padre, é ou era, né? Não sei se é falecido. Ele é de família católica também. Aqui mesmo no estado de Goiás, temos 35 candidatos, pré-candidatos, portanto, evangélicos. Aqui no Valparaíso temos 5 pré-candidatos, dentre os quais a minha pessoa. A nível nacional ainda temos a Benedita da Silva, que já foi vereadora, governadora do Rio de Janeiro, senadora e agora é candidata a prefeita do Rio de Janeiro, né, pré-candidata. Evangélica desde a infância, que é praticamente, parece que é desde a infância. Temos aqui no Distrito Federal o deputado Vasni, que também é do PT, ou foi do PT, né? Falta confirmar esse detalhe.
O próprio vereador aqui do Valparaíso, o professor Silvano, é católico e também faz parte de uma organização vicentina, que é a Sociedade São Vicente de Paulo. O PT está organizando e já tem organizado em várias partes do Brasil o NEPT, que é o Núcleo de Evangélicos do PT. Agora, os grupos de YouTube não respeitam isso. Pregaram essa ideia de ateísmo, né? E não querem nem que os evangélicos participem do Partido dos Trabalhadores. Veja até que ponto chega o preconceito. Então, é importante ler na Bíblia trechos que se referem a outros pensamentos e práticas religiosas. Aqui em Lucas, no capítulo 9, versículos 42 a 44, nós temos o seguinte: João respondeu: Mestre, vimos um que expulsava demônios em teu nome e o proibimos de fazê-lo porque não nos acompanha. Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. O que significa isso na prática? Até esta Bíblia aqui, que é a Bíblia de David, ela traz um comentário curioso sobre isso. Ela diz que esse é um dos maiores pecados da igreja moderna. Ou seja, o sectarismo, o divisionismo, o partidarismo. Se você não é da minha igreja, eu te abomino. Se você não é da minha crença, eu te expulso. Será que isso é verdadeiro amor cristão? Aí eu lhe pergunto, você crê em Cristo ou crê na sua igreja? Você prega a Cristo ou prega a sua igreja? Porque nem toda a igreja prega a Cristo fielmente. Nem tudo que a igreja diz, Cristo assina embaixo. Então lembre-se, o PT defende a liberdade religiosa. O PT defende as igrejas. Não só os cristãos evangélicos, mas umbandistas, muçulmanos, budistas, taoístas, shintoístas, rosacrucianos, esotéricos, até mesmo satanistas, como já houve a igreja de Satanás aqui no Brasil, e na Paraíba teve uma célula bem avançada. Se eles existirem aqui na nossa cidade, ou em qualquer parte do Brasil, merecem respeito, porque eles são cidadãos brasileiros e têm direitos constitucionais. Lembro mais uma vez, o que a Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo padece por falta de conhecimento. Que Deus nos abençoe e façamos uma boa escolha nestas eleições de 2020. Minha página é confiabrasil.com.br/José Joaquim e o meu zap 61 984478369. Muito obrigado, na paz do Senhor.